Salve, salve, insalubre! Como é que tá por aí? Espero que esteja bem. No vídeo de hoje a gente vai falar bastante sobre o gráfico do Bitcoin, principais altcoins que no curto prazo estão dando oportunidades, dominância do Bitcoin, tudo, vem comigo! Vale ressaltar que estamos fazendo uma análise de curto prazo aqui, para fazer possíveis swing trades, fazer operações. Para longo prazo, que seria outro tipo de análise, tá tudo muito barato ainda. Quando a gente para analisar, Bitcoin é 30 mil dólares, cara, tá de graça, pensando no próximo bull market, né? Então, frisando, o capital para esse tipo de análise é o capital de trade, pequena parte do portfólio, não é para ficar fazendo trade com capital de hold, tá, gente? Então você vai acabar vendendo um ativo que você quer holdar, tendo que comprar mais caro. Aqui análise de trade nesse vídeo aqui. Então bora. Vou começar aqui pelo gráfico do Bitcoin, depois a gente vai falar de 3 altcoins diferentes que na nossa opinião estão dando oportunidades, beleza? Quando a gente para analisar o curto prazo aqui do Bitcoin, a gente consegue enxergar alguns pontos importantes. Primeiramente, que aqui, essa região que ele tá, é uma zona de suporte importante, né? A gente consegue enxergar claramente que tem vários compradores aproveitando para acumular nessa região. Olha só que quando ele perde um pouco os 30 mil dólares, já volta logo acima. Perde um pouco, volta acima. Perde um pouco, volta acima. Então a gente já tá nessa lateralidade desde o dia 22 de junho. Vai bater um mês aí que a gente vem usando esses 30 mil dólares como suporte. Outra coisa que é bacana da gente ver é que a média de 8 agora começou a apontar para cima. Então pode ser que exista daqui a pouco o encontro, né, do preço com a média. É aquele famoso ditado: quando o preço não vai até a média vai até o preço, que é o que está começando a acontecer aqui. Quando a gente para analisar o RSI do Bitcoin, vem fazendo coisas interessantes também. A gente consegue ver que ele bateu uma região de sobrecompra, que foi quando a gente veio, né, depois de vários dias seguidos de alta, e agora ele está afrouxando. Então, a gente pode ver que quando ele chegar nessa região, igual foi aqui atrás, a gente consiga ter espaço para mais uma nova pernada de alta. E o que tá me intrigando em tudo isso daqui? As altcoins. Porque enquanto a gente tá com o Bitcoin parado, sem perder suporte, então tem que ficar atento nisso daí, ele não pode perder o suporte. Enquanto o Bitcoin tá parado, sem perder o suporte, algumas altcoins estão dando oportunidade. A gente já viu várias altcoins, como o SNX fazendo 40%, a própria XRP, pelo fato de ter ganhado a luta da SEC, fez aí mais de 100%. Então a gente pode ver uma mini altcoin season, que é a nossa teoria do que vem acontecendo aí. E o que a gente olha quando a gente fala de altcoin season? A gente gosta de olhar a dominância do Bitcoin. Então a gente consegue enxergar, quando a gente muda aqui para o gráfico da dominância, que aparentemente a dominância fez um topo. E depois ela fez mais um topo mais baixo que o anterior. E é provável que ela venha retestar preços aqui, porcentagens na verdade, né? Mais abaixo, como por exemplo 48% aqui da dominância, que foi uma resistência importantíssima nesse gráfico, né? Deixa eu atualizar aqui que tá meio bugado. Mas foi uma resistência importantíssima aqui nesse gráfico, ó. Tocou. Fazia anos, né, que a gente não rompia isso aqui para cima. Rompemos, que foi o Bitcoin indo na frente, e seria interessante a gente ver essa dominância voltar a cair, voltar para regiões mais abaixo, para a gente conseguir ver essa mini altcoin season que a gente vem comentando, né? Mais uma vez refrisando, ele tem que fazer isso na dominância sem o preço cair. Até porque é muito fácil dizer que se o preço do Bitcoin começar a cair agora, ele vai puxar todo o mercado. Então, é bacana começar a escorrer dinheiro para as altcoins, só que ao mesmo tempo continuar tendo demanda compradora. As baleias estão acumulando muito. A gente consegue ver isso diariamente nos dados on-chain, que as baleias estão aproveitando para acumular cada vez mais e mais Bitcoin nessa região que a gente está agora, que é a região dos 30 mil dólares. Outra coisa que a gente gosta de analisar para falar, vai ter altcoin season ou não vai, é o gráfico só das altcoins. Indo para o gráfico que a gente chama de Total 2, a gente tem basicamente todo o mercado cripto, olha escrito aqui em cima, ó, todo o mercado cripto excluindo o Bitcoin. Então, basicamente as altcoins, né? E olha só que interessante que a gente tem nesse gráfico. Aparentemente ele fez um baita fundo duplo, né? Tocou aqui como fundo, retestou praticamente esse fundo e agora ele vem fazendo fundos mais altos que os anteriores e ele deu um baita pauladão. Quando a gente olha no curto prazo, perceba que no dia, né, que aconteceu a questão da notícia da XRP, ele chegou a tocar regiões que fazia um bom tempo que ele não tocava. Chegou lá, o gráfico das altcoins como um todo bateu 623 bilhões. E agora ele vai procurar uma base de preço maior do que a anterior,
para tentar continuar essa tendência de alta que ele vem fazendo aqui, né? Vamos ver se ele vai conseguir permanecer nessa altinha aí. Então, as altcoins estão com cara de que vão dar uma pivotada. E uma outra coisa interessante que a gente tem aqui nesse gráfico, né, seria basicamente essa resistência aqui. A gente consegue enxergar claramente que a região dos 680 bilhões, mais ou menos, de dólares de todo o mercado das altcoins é uma resistência, até porque foi fundo aqui atrás, né, lá no nosso bull market, tocou aqui como resistência, tocou recentemente aqui, tá dando o segundo toque, talvez a gente consiga romper isso aqui no próximo toque, beleza? Então, baseado nisso, a gente está completamente de olho em algumas altcoins, conseguimos pegar vários trades interessantes lá na nossa sala de sinais e a gente vai falar aqui sobre 3 ativos que, na nossa opinião, possam estar interessantes para operar, beleza? Olha só que bacana o que a gente teve na sala de sinais esses dias, tá, rapaziada? Isso aqui foi o relatório do mês passado, mês de junho, a gente fez 8 operações, a gente já falou várias vezes aqui no canal que nosso objetivo não é ficar fazendo day trade, a gente faz swing trades, então são operações que levam 2, 3 dias e uma quantidade menor de operações, porém as mais assertivas na nossa visão. Então foram 8 operações com 2 stops. Somando, né, cada uma das operações que a gente fez em junho, a gente teve um aumento de banca de 40,5% sem contabilizar a alavancagem. E esse mês a gente está operando bastante, até porque as altcoins estão começando a ter tendência. Olha só, alvo 2, alvo 1, 2, 3, alvo 3, várias operações, alvo 2. Então a gente vem fazendo bastante isso daí. A gente usa, né, basicamente essa banca que a gente tem de trade, que é uma pequena porcentagem do portfólio, para conseguir comprar mais pro longo prazo. Então a gente tem lá, sei lá, 5% do nosso capital para ficar tradando mesmo, e depois com esse lucro que a gente tem, a gente joga para compra de longo prazo. Eu comprei bastante nesses últimos dias na carteira do canal com lucro de trade, beleza? Vamos para as 3 altcoins aqui agora então. A primeira altcoin que eu separei para a gente dar uma analisada aqui é a Matic. Olha só o que a Matic vem fazendo nesses últimos dias. A primeira coisa que eu vou traçar aqui nesse gráfico da Matic é uma linha de tendência de baixa que ela vinha respeitando já há alguns períodos. Olha só, tracei essa linha, perceba que teve toque aqui nesse topo, toque aqui, toque aqui. Então ela tinha essa linha aqui sendo usada como resistência. Percebe que a gente rompeu essa linha e está retestando. Outra coisa que a gente tem aqui bem interessante na Matic é nada mais, nada menos do que um rompimento dessa média branca, que é a média de 8, e agora ela fazendo um reteste nessa média branca, que é a média de 8, e uma confirmação. Para mim, isso aqui é uma entrada para trade, tá? A gente consegue até simular o trade, já vou mostrar para vocês. Olha outra coisa aqui que tá bacana na Matic. Ela vem fazendo uma LTA aqui no RSI, vem subindo bem saudável, né, que a gente chama, com o RSI subindo junto. E olha só a LTA que a gente tem aqui no gráfico da Matic também. A gente consegue esticar isso aqui até esse fundo, olha só como ela vem respeitando. Então a gente tem entrada aqui por 3 motivos. Olha só que bacana. É uma confluência de usar aquela resistência que eu puxei desde lá de cima como suporte, essa LTA, então ele tá tocando como suporte na LTA, tá tocando também na média de 8 semanal como suporte. São 3 motivos aqui de nos estar dando entrada, tá bom? Uma outra coisa que eu posso olhar aqui é jogar Fibonacci, né? Deixa eu apagar essas outras análises e vamos jogar Fibonacci só da última pernada que ela deu, pra gente ver até onde ele retraiu. A gente consegue ver que ele retraiu já para 0,618 de Fibo, né? Ele tá usando como suporte. Agora, se a gente pega desde o fundo da Matic, vamos ver até onde ele retraiu. Pô, ele tá perdendo agora 0,236, tá? Outro lugar que a gente pode jogar seria só nessa última pernada, 0,382 de Fibo. Então, questão de Fibo não tem locais tão importantes assim, ele tá só na última pernada, usando um local que normalmente é a última retração, né, 0,618, ele tá exatamente aqui, mas quando a gente para analisar, a gente tem 3 motivos. Aquela LTB que eu tracei, a gente tem a LTA que eu tracei aqui também, e a média de 8. Só a média de 8 para mim já seria motivo bem interessante da gente conseguir entrar em uma operação comprado aqui de Matic, tá? E olha só como é que quando a gente para analisar risco-recompensa, se vale a pena esse trade ou não, o que eu gosto de traçar? Eu gosto de traçar o alvo aqui. Por exemplo, a gente consegue enxergar claramente que aqui vai ser uma região de resistência para Matic, né? Por quê? Porque foi toque aqui como resistência várias vezes. Se a gente tira o zoom do gráfico, tocou aqui, foi até um topo lá atrás da Matic, né? Ó, foi topo, ele voltou a cair para depois romper, usou como fundo. Então aqui é uma resistência. Eu fecharia a operação antes dessa resistência. Isso é uma forma da gente traçar alvo. E olha só como é que ficaria essa operação caso, né, eu abrisse aqui agora. Lembrando que não é recomendação de investimento. A gente coloca aqui a operação e olha só, o alvo, caso a gente feche próximo dessa linha, seria 19%. E o stop a gente consegue deixar bem próximo aqui, ó. Então seria um stop de mais ou menos 5%,
deixaria aqui na média de 21, abaixo da de 8 ainda, para bater 20%, 19% praticamente de alvo, né? Caso ela venha beijar esse alvo. É óbvio, se você já tá lucrando muito, pô, nossa, tô lucrando muito aqui, eu já fecharia a operação aqui. Depende muito do quanto você abriu a sua operação, né? Não necessariamente você tem que deixar vir ela chegar até aqui. Outra forma da gente ver também possíveis alvos é por Fibonacci. Então a gente pega essa última pernada que ele deu aqui também, joga até onde ele retraiu e a gente vai conseguir traçar aqui alguns alvos. A gente consegue ver que, pô, essa região aqui, ó, pode ser um alvo interessante. Aqui também outro alvo interessante. Ah, a gente pode fazer melhor, né? Vamos pegar então toda a última pernada que ela deu aqui para ver qual que seria o alvo baseado em Fibonacci só dessa última pernada. Então ela deu uma baita pernada e ela retraiu até aqui. Olha só, temos alvos aqui também. Então Fibonacci pode nos expor alguns alvos e resistência. Eu gosto muito de resistência, por quê? Porque normalmente o preço ele não vai passar naquela resistência de primeira. Então eu gostaria de fechar minha operação antes dela chegar ali. Beleza? Então, Matic é o primeiro ativo que eu separo aqui para vocês. Tá muito bonito, né? É isso que a gente faz na sala de sinais. A gente tenta achar um ativo que tá dando entrada por vários motivos. No caso da Matic, igual eu falei, a LTB, que a gente tem desde lá de cima, a LTA, que eu tracei ali, e a média de 8. São 3 motivos. E quando a gente pega para analisar risco-recompensa disso daqui, cara, tô arriscando perder ali 5% para ganhar 20%. Então, na minha opinião, vale muito a pena isso daí. E lembrando que sempre tem que colocar o stop, tá, gente? A segunda que eu separei aqui pra gente dar uma olhada, nada mais é do que a DIDX, tá? Olha só que interessante. DIDX, assim como uma TIC, ela rompe a média de 8, que é a branca aqui, retesta, ficou 2 dias aqui pra vir usar ela como suporte, tá confirmando alta exatamente acima da média de 8 semanal, que é a branca. Então, um motivo aqui para eu ficar de olho nesse ativo. Outro motivo que eu achei bem interessante é, olha só como é que esse local é uma zona de suporte clara, né, gente? Olha só aqui, ó. Toca como suporte, toca como suporte, toca como suporte, usou como... A gente volta mais aqui, resistência, resistência. Muitos toques nessa região aqui. Então, uma região de price action que é interessante. São 2 motivos interessantes que a gente tem na DIDX aqui pra gente ficar de olho, tá? Outra coisa que eu acho bacana aqui na DIDX é a próxima resistência é um pouco longe. Então, se a gente coloca aqui, ó, pô, essa região que eu tracei aqui agora pra vocês é uma resistência. Perceba que foi fundo, fundo. Usou muito tempo como fundo aqui até que ela perde, né? E começa uma tendência de baixa aqui no curto prazo, mas foi muito usada aqui como suporte. Claramente a gente consegue enxergar isso aqui, né? Então a próxima resistência para traçar um possível alvo seria longe, né? A gente consegue ver que da onde ela tá agora, cara, são 16%. Então, muito interessante. Vamos fazer o mesmo aqui, ó, da questão da posição para a gente ver como é que ficaria essa posição. Abrir isso aqui agora, o alvo lá 17%, a gente coloca um stop aqui abaixo da média, né? Pô, a gente pode pôr até na média 21. Ficaria um stop maior, a gente poderia, obviamente, colocar isso aqui menor, mas se eu coloco aqui, ó, na média de 21 já tá legal. Então a gente tá tentando perder 7% para ter um alvo de 17%, beleza? Quase 3 para 1 aí a operação. Essa aqui é um pouquinho mais arriscada, até porque o stop ficaria muito grande. Eu não gosto de trabalhar com stop tão grande assim. Dá pra gente também subir esse stop para baixo da média de 8, né? Abaixo dessa linha aqui também, do fechamento do dia anterior, ficaria um stop um pouco menor. Mas eu acredito que da outra que eu olhei, que é a Matic, está mais interessante, beleza? De qualquer forma, a DIDX também é um ativo que tá bem legal aqui. Ô, meu chapa, você tá assistindo até agora e não deixou o seu like? Deixa o like aí e comenta também uma altcoin que você quer que eu analise na próxima análise que eu for fazer. E o terceiro ativo que eu separei aqui pra gente dar uma olhada é o ativo ENS. Olha só como é que a ENS tá tendo uma alta saudável também, né? Fundos mais altos que os anteriores. Ele tocou na média branca, média de 8 semanal como resistência, volta para essa LTA que tá desde daqui do fundo, toca de novo. Olha o tanto que ele demorou para romper a média de 8. Olha só o tanto de toques aqui na média de 8. Toque de novo, volta aqui, toca de novo. Daqui ele rompe, retesta a média de 8 e está confirmando alta exatamente acima dela. Então, mais uma vez, média de 8 sendo usada como suporte, LTA sendo usada como suporte, e a gente pode traçar uma linha aqui e enxerga também que essa é uma linha que foi tocada várias vezes quando a gente para analisar o token ENS, tá? Foi tocado aqui atrás várias vezes também, foi tocado aqui como fundo, enfim, a gente tem price action também dando entrada aqui pra gente, beleza? Então, ENS dando entrada por 3 motivos, muito bonito também, essa alta saudável, a gente consegue enxergar o RSI muito parecido com o da Matic, né, fazendo aqui topos e fundos mais altos que os anteriores, ou seja, sem divergência, né, tá subindo de forma saudável, sem fazer fundos mais baixos que os anteriores aqui no RSI. Então, a ENS é uma que inclusive a gente já tá aberto e já bateu alvo lá na nossa sala de sinais. Quando a gente para analisar Fibonacci para finalizar esse ativo, a gente pega também
só a última pernada, né? Joga aqui só na última pernada, ele chegou a retrair até 0,382. Na verdade, ele chegou até 0,5, né? Só que voltou rapidamente aqui para a região de 0,382 de FIBO, confirmando possivelmente mais alta pra gente, beleza? Então foram esses os 3 ativos que no curto prazo, na nossa opinião, estão interessantes para ficar de olho. Não é recomendação de investimento nem nada. Tem gente que nem gosta de operar igual a nós mesmos. A gente não gosta de fazer day trade, nem scalp, operações muito pequenas. Pode ver que os alvos que eu tracei nessas operações, caso eu fosse abrir, seria, pô, 15%, 20%. Não vai acontecer isso amanhã. Então eu abriria isso aqui, deixaria 2, 3 dias. Conforme vai batendo alvos maiores, eu vou subindo o stop. Tudo isso a gente ensina na nossa comunidade Satoshi, que dá acesso à sala de sinais também. Link na descrição caso haja um interesse aí. Peço para você encarecidamente, deixa seu like aí para fortalecer. Se inscreva se não for inscrito. Todos os dias fazemos lives 10h30 da manhã. Do nada, o vídeo acaba.